Bem-vindos à terceira aula do curso online de Faça e Vendas Salgados e Doces. Na aula de hoje, vocês vão aprender como modelar, empanar e congelar os salgadinhos de festa. Já estou aqui com todos os recheios que a gente preparou na primeira aula do curso e com a massa feita na segunda aula. Aqui eu mantive todos os meus recheios refrigerados, tá, gente? Estava na geladeira, todos tampados com plástico filme, porque eu preciso usar os meus recheios todos frios e a massa fresca, morninha. Então, agora vou trazer vocês um pouquinho mais perto para ver bem de pertinho como o salgado é modelado. Ambiente limpinho para a gente trabalhar. Mãos lavadas. Massa e recheio. E eu vou começar pelas coxinhas. Tem o frango que a gente fez. A massa, gente, ó, abre a ponta e vá usando. Não tire todo o plástico da massa para não ressecar a sua massa. Só a quantidade que você for trabalhando aqui. Vou pegar um pedacinho da massa, lembrando que a gente vai fazer salgadinhos de festa. Acabei de pesar 20 gramas de massa, tá? Ó, essa massa não gruda, não precisa de óleo. Eu vou abrir numa espessura bem fininha, gente, ó, pro salgado ficar bem gostoso. Vou pegar o recheio. E aqui eu vou, ó, juntar todas as pontinhas. Juntei as pontinhas, retiro o excesso de massa e acabo de modelar, ó. Muito simples, muito fácil. Eu vou pesar para ver quanto pesou essa coxinha. 28 gramas, depois de modelada, tá, gente? Vou ir reservando aqui e vou fazer mais uma coxinha para vocês verem. Peguei a massa com as pontas dos dedos, fininha. Recheio. Junto todas as pontinhas. Ó, retiro o excesso de massa e termino de modelar. Tenho mais uma coxinha pronta. Agora, usando o mesmo recheio de frango, a gente vai fazer bolinha de frango com requeijão. Peguei um pedacinho da massa. O processo para abrir a massa e a espessura da massa vai ser sempre a mesma, tá, gente? Ó, abri a minha massa. Vou pegar o requeijão cremoso. Coloquei um pouquinho de requeijão. Frango. Fecho, ó, posso apertar com o dedo assim para ajeitar. Junto as pontas, só que esse não vai ser coxinha. Então, aqui, ó, eu retiro o excesso de massa e vou fazer outro formato, ó. Vou fazer mais uma. Peguei a minha massa. Um pouquinho de requeijão. Frango. Junto as pontas. Retiro o excesso de massa. E ajeito a minha bolinha. Se ficar rachadinho assim, gente, ó, é só vir com os dedos e ajeitar, ó. Mais uma bolinha de frango com requeijão. Vamos fazer agora um enroladinho de presunto e queijo. Mesma quantidade de massa. Massa aberta. Pego um pouquinho do recheio. E ajeito no meio da massa.
Fecho as pontas, já deixando ele no formato, ó. Fecho assim, ó. Se tiver excesso de massa, tira nas pontinhas. Vem ajeitando. Ó, ele meio que já se forma. Aqui, eu venho, trago ele aqui no canto da minha mão para modelar os biquinhos. Ó. Modelo de um lado, modelo do outro. E assim eu tenho meu enroladinho. Faremos a bolinha de queijo. Aqui a minha mussarela está com orégano. Sempre a mesma quantidade de massa. Junto as pontinhas. Retiro o excesso de massa e modelo a minha bolinha. Sem achatar. A diferença, gente, ó. Frango com requeijão e bolinha de queijo. Para fazer o risoles de carne, eu vou pegar um pedaço da massa, vou abrir com o rolo, a mesma espessura, vou pegar o recheio de carne, coloquei na parte de cima da massa, vou vir com a outra metade e vou cobrir. Aperto, retiro o ar de dentro da massa. Vou usar o copo americano como molde. Venho aqui e corto. Retiro o excesso de massa e está pronto o meu risoles. Para fazer o meu risoles de milho, é o mesmo procedimento. A gente só vai mudar o formato para não misturar. Abri a massa. Coloquei uma colherinha do recheio do creme de milho. Dobrei. Retirei o ar. Aperto bem para colar as massas. E com a faca, eu retiro o excesso de massa. Aperto as pontinhas para fechar bem, para não correr o risco de abrir. E esse é o risoles de milho.
E a última sugestão de salgado é a salsicha. Essa a gente vai fazer um pouquinho diferente. Peguei um pedaço de massa maior, vou abrir ela com o rolo e vou enrolar a salsicha inteira. A gente vai cortá-la depois que a gente empanar. Venho aqui, fecho todos os lados, retiro aqui, ó, o excesso de massa. Ó, toda fechadinha. Venho aqui e acabo de ajeitar. Ela fica assim, ó, bem lisinha. E só depois que a gente empanar é que a gente vai cortar em tamanho festa. Agora que vocês já sabem modelar 7 opções de salgadinhos fritos, que foi o que eu mostrei para vocês, eu vou terminar de enrolar toda a massa para vocês verem a quantidade que dá a massa completa dessa receita. Terminei de modelar toda a massa e me rendeu aqui, gente, 143 unidades. Levando em conta que a salsicha, cada uma rende 7 unidades, então eu já calculei o total, tá bom? Ou seja, essa massa me rendeu 143 unidades. E agora a gente vai empanar. E eu vou te ensinar 2 sugestões para estar fazendo aí o empanamento do seu salgado. Nessa primeira, eu vou te ensinar a maneira que eu costumo fazer, que são 2 ovos, dá uma batidinha neles, uma colherinha de sal, 2 colheres de sopa de vinagre branco, vinagre claro, tá, gente? O vinagre ajuda a deixar o seu salgado mais sequinho. E 1 xícara de 220 ml de água. Essa é a maneira que eu empano os meus salgados. E agora, se você preferir, você pode fazer dessa maneira, que também dá certo e é mais econômica. 2 colheres de sopa de amido de milho e 500 ml de água. Mistura. E essa mistura vai fazer o papel da cola para a gente estar passando na farinha. Então, fica a seu critério qual você quer utilizar. E vamos usar uma boa farinha de rosca. Procure sempre usar uma mais torradinha e fina, tá bom, gente? Aqui, ó, vou empanar um pouquinho em cada uma para vocês perceberem que não dá diferença. Vou fazer nessa colinha primeiro. Jogo na farinha de rosca. Super bem empanado. E agora, na mistura feita com ovo, farinha de rosca, super bem empanado também. E dessa maneira eu vou empanar todos os salgados. Passo na mistura líquida, passo na farinha de rosca. Terminei de empanar todos os salgados, bem empanadinhos. E agora, como eu falei pra vocês, a salsicha a gente corta depois de empanada. Eu vou tirar a pontinha para deixar todas iguaizinhas. E agora, vou medir um dedinho e cortar as fatias. E assim vão ficar as salsichinhas, gente, ó. E agora, pra gente levar para congelar, eu separei esta forma. Aqui você pode colocar até 2 camadas de salgado. Não mais que isso para não amassar. E não precisa colocar nada entre as camadas. Agora aqui eu vou passar um plástico filme para levar para congelar bem tampadinho. Formas bem embaladas, essa eu vou levar ao congelador. Melhor deixar de um dia para o outro. Ou pelo menos até que você perceba que está bem durinha já, bem congelada. Essa eu vou levar para congelar. E esta eu vou manter na geladeira, porque na próxima aula vocês vão aprender como fritar o salgado e como embalar nas embalagens para venda. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo dali, espero vocês